Salve os irmãos com a paz do Senhor, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com os irmãos para estarmos juntos estudando a nossa última lição dessa revista, né? Que foi uma revista que foi muito boa para nós, né? A revista dos adultos, que é sobre a igreja eleita. Nós estamos estudando o livro que Paulo escreveu aos Efésios e hoje é nossa 13ª lição, né? Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram nos acompanhando neste momento de que estudamos a escola dominical online, né? Estamos estudando através de vídeos que foram postados no nosso canal da igreja no YouTube. Eu quero agradecer a todos que assistiram, que nos ajudaram para que isso acontecesse. Graças a Deus estamos retornando, graças a Deus a nossos trabalhos presencialmente. Então, a partir da próxima escola dominical, estaremos todos juntos presencialmente, louvando e engrandecendo ao Senhor. E eu quero iniciar aqui fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade que tivemos de, mesmo estando nos nossos lares, né, estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus, e foi uma oportunidade e uma experiência para todos nós. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor nos acompanhou até este momento, o Senhor cuidou de nós, nos dando sabedoria, nos dando graça, para que possamos, meu Pai, mesmo nos nossos lares, estarmos aprendendo a Tua palavra. Agradecemos porque estamos voltando, meu Pai, nossos trabalhos presenciais, todos aqueles que dentro dos seus lares acompanharam as lições, foram edificados por elas, que o Senhor abençoe, ajude e abençoe as famílias, né? Ajude aqueles que precisam, Senhor, dando graça, força, para que possamos juntos, meu Pai, continuarmos caminhando na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Hoje é nossa aula dos adultos, nossa lição 13, né? O título da nossa lição é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Podemos ver que é um tema bem difícil, né? Um tema bem discutido, que vai nos trazer grandes reflexões. E vamos lá estudar. Nosso texto áureo, ele continua no livro de Efésios, né, como temos estudado o livro, e ele é Efésios capítulo 6. Hoje nós vamos dedicar ao encerramento do livro, à conclusão do livro. E nosso texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, nós vamos abordar sobre batalha espiritual, um assunto muito difícil. Paulo, ele teve uma preocupação muito grande com a igreja. Ao longo da carta, aprendemos grandes lições que Paulo deixa ali à igreja de Éfeso. E na terceira lição, ele tenta trazer uma realidade, né? No último capítulo, e vamos estudar nossa terceira lição, ele tenta trazer uma realidade que é constante, que é diária, que todos nós vivemos. Não somente os efésios, mas todos nós vivemos e vamos constantemente viver enquanto estivermos nesse corpo, que é concernente à batalha espiritual. É algo muito interessante a gente estudar sobre esse assunto, porque muitas pessoas, elas subestimam a batalha espiritual, né? Muitos cristãos, nós vemos que eles não dão a devida importância que deveriam dar a esse assunto. Alguns subestimam, não, aceitei Jesus, estou salvo, estou bem, não preciso me preocupar com isso, o Senhor já me libertou, cuida de mim, e todas as coisas que eu precisar o Senhor vai manter. E já outros, eles enaltecem esse assunto, né? Então, falam muito do inimigo, não, porque o inimigo está pelejando contra mim, porque o inimigo está contra mim, porque o inimigo está fazendo isso, porque isso aqui foi, o inimigo está tentando me destruir. E então, enquanto uns subestimam, outros enaltecem. Mas nós estamos aqui aprendendo a dar as devidas importâncias, né, que devemos dar ao assunto, mas entendemos que através de Jesus nós somos mais que vencedores, e Jesus, ele já venceu
o diabo na cruz, né? Ele já derrotou. Então não temos que subestimar nem enaltecer, mas temos que dar a devida importância. E eu creio que essa aula vai ser de muito despertar para nossas vidas, para nossa vida espiritual, principalmente no momento que estamos vivendo, né? Todo momento é momento de batalha espiritual, e o que estamos vivendo, ele exige que tenhamos maior cuidado e dedicação com esses temas que Deus está nos proporcionando através do comentarista da nossa lição, da lição que foi elaborada para nós, para que possamos realmente sermos edificados e crescermos na nossa vida espiritual. Quero continuar aqui com os irmãos na nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 20, que diz assim: Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Esse foi um texto que Paulo escreveu, destinando à igreja de Éfeso, e nós vamos estudar sobre ele. Trazendo para os dias de hoje. O nosso foco da nossa lição, eu quero dividir essa nossa lição em 3 partes. Em que luta que nós estamos, né? Qual é a luta que estamos? Nós entendemos a luta que estamos? Segunda parte, contra quem lutamos, né? Então, que luta que estamos? Contra quem estamos lutando? E a terceira parte, como que devemos lutar? Então, nós estamos falando acerca de batalha espiritual, precisamos entender qual é a batalha, contra quem é a batalha e como lutamos essa batalha. E nós vamos dividir essa aula em 3 partes e eu quero iniciar com a primeira parte. Então, temos aqui o primeiro tópico, que é o preparo espiritual do crente para a batalha. Então, nós sabemos que existe uma batalha. Ao longo, nós vamos entender a profundidade dessa batalha, mas ela existe. E no texto de Efésios que nós lemos, Efésios capítulo 6, ele inicia no versículo 2 falando assim, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, a nossa batalha ela é espiritual, e ela é contra o inimigo, ela é contra o poder das trevas, ela é contra as astutas ciladas que são diariamente lançadas contra nós. E precisamos primeiro entender que para entrar nessa batalha, ou compreender essa batalha, não é por nossa mera capacidade, né? Nós temos que ser fortalecidos no poder do Senhor. Então, quando falamos poder do Senhor, é do Senhor, não é nosso. Então, não é com meus recursos financeiros, não é com a minha intelectualidade humana que eu vou entender ou lutar essa batalha. Apenas com o poder do Senhor, porque é uma batalha que está concernente ao âmbito espiritual, uma batalha espiritual. E não tem como vivermos na forma humana ou com pensamentos carnais entendermos aquilo que é espiritual. Precisamos obter do Senhor. Então, como que a gente se fortalece no Senhor, recebe essa força para poder entender e lutar essa batalha? Primeira coisa,
como que você recebe esse poder? Com comunhão com Deus. Não tem como você ter uma vida espiritual, entender coisas espirituais, sem ter uma vida pautada no espírito. E nós temos o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal, ele vive conforme as concupiscências da carne, né? Os prazeres do mundo, com a visão mundana. O homem espiritual, ele vive fortalecendo o seu espírito, ele vive alimentando o seu espírito e vive conhecendo o mundo espiritual. Nossa, que confuso, como que é isso? Obtendo comunhão com Deus. Não temos como conhecer o mundo espiritual sem conhecer a Deus. Deus, ele é espírito, né? Então precisamos entender, conhecer a Deus. Como você conhece a Deus? Tendo comunhão com Ele. Como tenho comunhão com Ele? Através da oração, através da leitura da palavra, conhecendo a vontade de Deus que está expressa na palavra e tendo comunhão, né, relacionamento com Deus através da oração. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E a gente também se fortalece renovando a nossa mente, né? Então, Romanos vai dizer, olha, para que eu e você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente, né? Paulo vai escrever sobre isso. E a renovação da mente, ela é muito importante aqui. Nós temos um texto em Filipenses, e eu vou ler esse texto aqui com os irmãos. E por que nós temos que focar na renovação da mente? A primeira coisa, a Bíblia fala que devemos ter a mente de Cristo. Para que você possa viver uma vida espiritual, entender a luta espiritual que você batalha, você precisa dominar a sua mente, compreender as coisas de Deus, controlar aquilo que está no seu pensamento. Nós vamos ver que, acerca de vários estudos, a nossa mente, ela é a sede do nosso corpo, né? Quando temos aqui no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, não é o coração que bomba sangue, é o coração da nossa mente. E a nossa mente como sede do nosso corpo, ela é muito importante a gente parar para pensar nisso. Quais são as coisas que nós temos guardado na nossa mente? Né? A mente, ela tem que ser bem administrada, ela tem que ser bem cuidada, né? A mente, ela centraliza todas as nossas emoções. Filipenses capítulo 4, ele fala assim, olha, não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há virtude alguma, e se há algum louvor, pense nisso. Foque o seu pensamento naquilo que é bom. Então, o crente, para que ele tenha uma vida espiritual saudável, ele tem que alimentar a mente dele com aquilo que é bom, com aquilo que vem de Deus, com aquilo que é saudável, com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro, com louvor, com a palavra. Então, você tendo uma mente ali renovada, mudada pela transformação do Espírito Santo e focando a sua mente naquilo que é bom para você, né, alimentando o seu corpo com aquilo que é bom, pensando naquilo que é bom, você vai ter um maior equilíbrio para que você possa ali ter uma vida de oração, uma vida de busca. E a oração e a palavra de Deus, elas vão trabalhar na sua mente, né? Então, o inimigo, muitas vezes, ele se utiliza da mente para destruir os cristãos. Quantas pessoas, né, são destruídas por pensamentos, por angústias que ficam na mente, perturbações da mente. E nós temos que trabalhar, ter uma mente de Cristo, trabalhar na nossa mente. Cuide do que você deixa entrar dentro de você. Cuida do que você deixa entrar dentro da sua mente. O inimigo, ele é astuto e nós estamos numa batalha. Temos que proteger a nossa mente, temos que proteger os nossos pensamentos, para que sejamos de fato fortalecidos no poder do Senhor. Então temos que dar uma devida importância para isso. Então você aí que está no celular, veja no que você tem dedicado a sua mente, né?
o que você tem se dedicado a aprender, o que você tem se dedicado a ver, a guardar na sua mente, é bom, é proveitoso, então faça isso. Se não for, tire isso, né? Porque você está perdendo tempo nessa batalha, você está deixando de ser fortalecido pela palavra, pela oração, pela comunhão com Deus. Nós temos também a santificação. A santificação nos ajuda a sermos fortalecidos no poder do Senhor. Deus, ele não habita no corpo que não é santificado, né? A santificação é um processo diário, então todo dia temos que estar pensando naquilo que a palavra de Deus nos diz, estarmos matando a nossa carne. Como assim matando a nossa carne? Resistindo aos desejos carnais. Então, para que você possa ser fortalecido, você precisa ter comunhão com Deus, viver uma vida de oração, renovação da sua mente, guardar a sua mente, ter uma vida de santificação e ser cheio do Espírito Santo. Não basta você conhecer a palavra, não basta você estar ouvindo esta aula, você precisa viver, né? Não basta ir apenas à igreja, você precisa pôr isso em prática, para que de fato você seja fortalecido no poder do Senhor. Então não é por causa natural, não é por mérito, conhecimento ou por frequentar os cultos. Você precisa ter uma vida transformada. Muitas pessoas, elas dão importância a ter uma manutenção da vida espiritual, ter uma vida espiritual, buscar a Deus quando as coisas estão ruins. Mas quando as coisas estão boas, muitas pessoas esquecem de cuidar da vida espiritual. A gente esquece da nossa batalha espiritual quando a gente tá bem, né? Quando a gente tá folgosos, quando estamos acomodados nos nossos lares, tempo de quarentena aí. Quantas pessoas passaram tanto tempo assistindo filme na Netflix, aí assistindo filmes, assistindo séries e não dedicou tempo à vida espiritual. Quando as coisas estão cômodas, a gente esquece e aí vai vir um dia mal, porque a luta ela é constante. A gente às vezes esquece disso. E é sobre isso que eu quero falar, que é o segundo tópico, vigilantes em toda oração e súplica. Nós temos um texto em Lucas 21:36 que fala assim, olha, vigiai, pois, em todo o tempo. Ore, né, para que coisas não te aconteçam e para que você possa se permanecer em pé diante do Filho de Deus, né? Você precisa ter uma vida de vigilância e oração para que você possa estar firme, estar em pé diante de Jesus. Não tem como estarmos em pé diante da nossa luta espiritual sem termos uma vida de vigilância e uma vida de oração. É muito importante isso. E a gente esquece, às vezes a gente tem comportamentos ou age na nossa vida de formas que a gente esquece que estamos nessa batalha, né? Precisamos lutar essa batalha para que possamos vencermos. Vencer a nossa carne, vencer, né? Estamos nessa batalha desde o momento que levantamos a mão, estamos Jesus. O crente, querendo ou não, ele está dentro de uma batalha espiritual. Cabe ele entender, cabe eu e você entendermos como a gente quer lutar, se a gente quer ser fortalecido pelo Senhor. Para sermos, temos que seguir aquilo que eu falei, olha, ter uma vida de comunhão e ter uma vida de vigilância e oração. Por que precisamos disso? Nós temos um texto também em Salmos 124 que ele fala assim, olha, a nossa alma escapou do laço do passarinheiro. E o laço, ele existe. Como que a alma vai escapar? Ele fala, o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no Senhor. O Senhor nos ajuda a vencer. Mas temos que estar vivendo com o Senhor para termos Ele em nossas batalhas. Não tem como a gente lutar sozinho, né? Não tem como a gente esquecer que essa batalha existe e não entender. Nós vamos perder, nós vamos ser derrotados. Precisamos do Senhor na batalha. E para termos o Senhor, precisamos buscar o Senhor. Buscamos o Senhor como? Em oração, em vigilância, né? E nós temos um texto em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Ele fala assim, olha, os vossos pecados encobrem o nosso rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Então, nós temos que ter uma vida de oração e o que faz com que Deus não ouça a nossa oração? Os nossos pecados,
né? Os nossos pecados, eles fazem uma barreira entre nós e Deus para que Ele não escuta a nossa oração. E por que a gente precisa tanto, né? Porque tem tanta gente falando na igreja que a gente precisa ter uma vida constante de oração. É muito. Eu quero aqui fazer uma comparação. Às vezes eu não sou muito boa com comparações, eu peço às vezes ajuda pro meu esposo e eu não entendo muito de carro, né? Não entendo muito, o Givaldo entende melhor que eu, mas ao longo desse tempo, vivendo com ele, eu tenho aprendido algumas coisas e quando eu estava pensando nisso, por que a gente precisa tanto ter preocupação com a vida de oração, com o devocional, né? Às vezes fala assim, olha, eu não tô pecando, eu vou aos cultos, eu não leio tanta Bíblia, mas eu tô bem. E é até estranho estar falando isso, né? Porque é uma lição para adultos, mas muitos não têm essa maturidade espiritual, muitos realmente têm esse pensamento. E se eu e você também não se despertar, a gente também pode ter. A gente pode se acomodar, passar mais tempo aí assistindo do que se dedicando à nossa vida espiritual. Quando você, muitos aqui que me assistem têm veículo, querem adquirir um veículo. Muitos, quando por falta de sabedoria, quando vão adquirir um veículo, eles olham o preço que eles podem pagar, né? O financiamento dá para eu pagar, eu consigo comprar, e o carro que agrada a eles, né? Ah, esse carro é bonito e eu vou comprar. Se uma pessoa ela compra dessa forma, ela tem uma grande chance de ter aí um bom prejuízo. Quem entende mais de carro e quem tem carro entende o que eu tô falando. Quando a gente fala de adquirir um veículo, a gente tem que pensar muito no custo-benefício. Às vezes você compra mais pelo custo-benefício do que pela aquele que o design do veículo, o modelo do veículo te agrada. Porque não é só pensar naquilo que você pode pagar, mas aquilo que você pode manter. Não é só você comprar ou você ter, é você manter. Se você tem um carro, por exemplo, você pode conseguir comprar um carro, às vezes, muito luxuoso. Mas se você não conseguir manter aquele carro, pagar o combustível dele, dar a devida manutenção, você, alguns momentos, nem vai conseguir tirar mais ele da sua garagem, você não vai conseguir manter. Então, não é só você ter algo, mas você manter. E quando uma pessoa ela compra um veículo, vamos dizer, com sabedoria, é uma pessoa que ela vai pensar no quê? No custo-benefício. Ela vai pensar no valor daquele veículo, no valor das peças daquele veículo, porque ela vai ter que dar manutenção com o devido momento. Quais são as manutenções, se aquele carro dá muita manutenção, dá pouca manutenção, se é um carro que é econômico, se não é. Então, essas coisas que você tem que levar em consideração para comprar um imóvel, aqueles que compram sabiamente levam em consideração isso. Então, às vezes você fala, esse designer desse carro aqui é tão bonito, mas aquele ali é um pouco mais feinho, vamos dizer assim, mas o custo-benefício dele é muito bom. Então, eu vou ficar com ele, porque é o que no momento eu tô precisando e eu posso arcar. Então, quando a gente fala de adquirir um bem, adquire bem esse bem, né? A pessoa que ela entende o custo-benefício, que ela leva isso em consideração. Só que tem um ponto que não é só o custo-benefício. Eu fiquei pensando, eu estava muito refletindo sobre isso e fiquei pensando, o que adianta, por exemplo, você comprar um carro, você estudar, você ver bem como você pode manter, se é um carro econômico, você vai lá e compra aquele carro. E aí você tem todo o cuidado de fazer a manutenção correta, você abastecer certo, conseguir manter. Então eu posso andar com esse carro, consigo pagar. E aí você começa a andar com o carro e você é um péssimo motorista. Você tem uma péssima direção. O que vai acontecer? Você, além de você ter um risco enorme de pôr a sua vida em risco e até morrer, ou pôr a vida de pessoas que estão no seu carro em risco, pessoas que estão à sua volta em risco, você ainda vai jogar no lixo todo o trabalho que você teve, você vai jogar por terra todo o tempo que você investiu analisando a compra do carro. Por quê? Você sendo um mau condutor, você vai gerar problemas no veículo, você vai gerar muitos defeitos que talvez você tenha que dar mais manutenção, você pode correr grandes riscos, então você vai estragar todo o trabalho que você teve. Então não é só você ter um bem ou analisar bem o custo-benefício, ter manutenção do bem, é você ser um bom condutor. Se você tem as três coisas,
você tem tudo de chance aí pra dar certo. Claro que você, em algum momento, você tendo aquele carro, dirigindo aquele carro, você possa, alguém batendo em você ou sofrer um acidente, porque os percalços da vida, eles vão acontecer, mas você tem maior chance de sucesso naquilo que você está fazendo, né? O que você tenha uma vida realmente econômica e uma vida segura, né? Vamos dizer assim. E eu fiquei pensando nisso, em relação à oração. Porque a gente esquece muito disso. A gente se preocupa muito em em servir a Deus ou em acreditar em Deus, né? Quando você fala em ter o carro, né? Não é só ter. Então não é só você ir para a igreja. Claro que a vida espiritual aqui não é um carro, não é um veículo, não é um bem material. Não posso falar que uma coisa espiritual é igual a um bem material, mas eu tô fazendo uma comparação para que fique didático o entendimento que eu quero trazer aos irmãos, né? Que não é só você aceitar Jesus, não é só você ir à igreja, né? A falar, eu tenho Jesus no meu coração, eu acredito em Deus. Não é só o ter, né? Porque se você ter e não dar devida manutenção, o que vai acontecer? Você não vai conseguir sair do lugar. Se você tem um carro e você não abastece, não tem dinheiro para gasolina, você não vai tirar o carro da garagem, ele não vai sair. Então não tem como você falar, eu aceitei Jesus e eu não ter uma vida de oração e leitura da palavra. A minha vida espiritual, ela não vai sair do lugar, ela não vai andar, eu não vou crescer espiritualmente diante de Deus. E também não, eu preciso me preocupar com essa manutenção. A manutenção é eu dar os devidos cuidados, eu abastecer aquele veículo, eu fazer aquilo que eu preciso, eu entender o preço daquilo que eu tenho. Então não é só você ir à igreja. Quantas pessoas que nós vamos evangelizar, por exemplo, na rua, não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Você tá evangelizando uma pessoa na rua e você começa a falar de Deus pra ela, e você começa a falar um versículo e a pessoa completa o versículo pra você, e depois te fala mais 3, 4 versículos e depois a pessoa tá pregando pra você. E aí você pensa assim, nossa, a pessoa conhece tanto sobre Deus, então por que tá nessa situação? Então não é só o conhecer sobre Deus, mas é o viver. O viver, ele é a manutenção aqui. O viver, ele é a leitura da palavra, ele é a vida de oração. Então, para que a sua vida espiritual saia do lugar, para que você cresça espiritualmente, avance com Deus, você precisa dar manutenção à sua vida espiritual. Você precisa cuidar, você precisa dedicar um tempo para você orar, para você ler a Bíblia. E aí, não adianta só você orar e ler a Bíblia e você não vigiar. E a vigilância aqui eu quero colocar como a comparação de ser um bom condutor. Porque não adianta você só aceitar Jesus, ir aos cultos, você orar e você ler a Bíblia. Se você, na luta do dia a dia, você não age certo com tudo aquilo que você faz, que é a vigilância. Não adianta, por exemplo, você estar orando por alguém. Já vi muitas vezes isso acontecer. Você tá orando por alguém, para alguém aceitar Jesus. Ah, eu tô orando por um parente meu que não é cristão, que não busca Deus. Então eu tô ali lutando espiritualmente, batalhando espiritualmente pelo aquele meu parente. E aí quando ele tá perto de mim, eu não dou testemunho. Quando ele tá perto de mim, eu ofendo ele. Eu falo, você vai pro inferno. Ou eu falo coisas que faz com que ele fique cada vez mais longe do Senhor. Então eu tô jogando por terra toda a oração, todo o trabalho que eu tô tendo em buscar a Deus. Então assim, não é só buscar, é a vigilância. A vigilância, ela é a cereja do bolo. Ela vai fazer com que tudo aquilo que você tem se dedicado no Senhor dê certo, né? Ela vai fazer com que você não perca tempo, você não jogue por terra o esforço que você tem feito. Então pensa assim, olha, eu preciso lutar, eu preciso orar, mas não é só orar, é vigiar, né? Não é só eu ler a Bíblia e quando a tentação vir, eu não vigiar, né? Eu vou cair. Então eu vou perder a batalha, eu vou perder a guerra. Entenda, né? Deus falou muito comigo através dessa lição e eu tô trazendo para vocês algo que primeiro tocou o meu coração e eu vi várias coisas que eu preciso aplicar na minha vida. Eu preciso entender a batalha que eu estou entrando, que eu estou vivendo. Às vezes eu quero ganhar o meu esposo para Jesus e eu escuto música do mundo, eu falo palavrão, eu assisto novela,
eu não tenho uma conduta, e eu oro e falo, Deus, por que que ele não foi salvo? Irmãos, a gente precisa parar para pensar, a vigilância, a como que eu vou me portar, o que que eu vou fazer. Não é só orar, eu já estou orando a Deus, eu já orei a Deus, eu já falei com Deus, eu já apresentei a Deus, mas o que você vai fazer diante disso? Qual é a sua conduta, qual é a sua postura, como você vai agir? Né? Em muitos momentos no nosso lar, no nosso casamento, não é o só orar, não é o só buscar, é o ter sabedoria, ter vigilância. Muitas guerras, elas são vencidas quando a gente busca força no Senhor e vigia como a gente vai lidar. Às vezes, num casamento, num relacionamento, não é só falar, né? Ah, eu preciso falar o que não tá bom aqui, eu preciso chegar no meu esposo e dizer o que eu não estou gostando, mas não é só falar, é como falar, é quando falar. Em quantas vezes pessoas que chegaram no esposo para falar alguma coisa que não se sente bem, o esposo chegar na esposa para falar alguma coisa que precisaria se acertar, e ele fala, mas não vê como fala e quando fala, e aquilo ali, em vez de ser para uma conciliação, vira uma briga muito maior, tem uma proporção maior aquele problema, porque é a vigilância. Precisamos vigiar. Não podemos, irmãos, esquecer essa batalha. Se você está aí no seu lar, vigia. Vigia. A tua vida espiritual, ela é uma só. Ela não pode servir a dois senhores. A nossa vida espiritual, não podemos servir a dois senhores. Então não tem como eu estar querendo vencer na minha vida espiritual, querer vitória em Deus e estar vivendo de uma forma que Deus não está ali e Deus não compactua. Eu vou perder a minha batalha, eu vou perder a guerra. Precisamos entender, a batalha, ela não cessa, ela é espiritual. O inimigo o tempo inteiro está lutando contra nós. Por quê? Porque ele é o arqui-inimigo de Deus e ele é automaticamente inimigo de tudo aquilo que Deus fez. Então ele está o tempo inteiro lutando contra a sua família, sim, lutando contra o seu casamento, lutando contra os seus filhos, lutando contra a sua vida, lutando contra a sua paz de espírito, lutando contra a sua felicidade, lutando contra a sua mente, pensamentos de dúvida, pensamentos de desistência, de desânimo. Nós vamos falar sobre isso. Então, assim, como que você vai conduzir a sua vida? Você precisa vigiar, você não pode brincar, você não pode dormir no ponto, né? Tô usando aqui expressões assim corriqueiras para que fique claro para os irmãos, eu quero dizer, né, expressões aí seculares. Mas precisamos ter uma vida de vigilância. Não adianta você ter apenas algo, você precisa dar manutenção, e não adianta você dar manutenção e ser um péssimo condutor. O que vai direcionar como você vai agir, se aquilo, como que eu posso dizer, o sucesso daquilo que você está buscando em Deus, que aquilo se concretize de fato, é a sua vida de vigilância. Irmãos, vamos vigiar, vamos, nesses tempos, às vezes a gente esquece, a gente olha assim e fala, tantas pessoas, né, buscando a Deus e louvando a Deus e louvando o mundo, né, abrindo ali, participando dessas lives mundanas que estão vindo. Isso pode parecer, não tem nada a ver, mas são pequenas brechas que faz com que a vigilância ela caia por terra. E essas pequenas brechas, essas faltas de vigilância podem fazer com que todo aquele investimento que você tem feito em oração diante de Deus caia por terra. Então, irmãos, que eu e você possa se despertar, vamos nos despertar. O Senhor falou muito comigo sobre isso. Vamos nos despertar para que a gente possa vencer essa guerra. Então, aqui a gente está entendendo a proporção da guerra, né? A proporção que nós precisamos dar, sim, a devida importância. Então, nós precisamos, irmãos, entender que é muito importante a gente começar bem, mas a gente terminar bem. O terminar bem, ele é mais importante que começar bem. E a gente precisa aqui ter a vigilância. E nós temos aqui, no segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. Nós estamos aqui entendendo que precisamos dar importância a isso.
né? Não podemos subestimar, não podemos também falar, meu Deus do céu, o Senhor ele nos dá ferramentas, ele nos dá estratégia para vencermos a batalha e precisamos usá-las realmente na nossa vida. Nós temos aqui as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto, né? Quando nós falamos diabo, né? Diabo, ele vem do grego diabos, que ele quer dizer acusador. Ele quer dizer caluniador. E nós também temos o termo Satanás. Satanás quer dizer adversário. Então, diabo é acusador, caluniador. Satanás quer dizer adversário. Aqui no nosso segundo tópico, nós temos aqui falando ó, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas e contra a igreja do Senhor. Aqui na nossa lição vai dizer assim, olha, a expressão ciladas do diabo indica armadilhas articuladas perversamente contra o reino das trevas. Porque o Satanás, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, prepara laço com propósitos de destruir a igreja de Cristo. E alguma das suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir as pessoas ao erro, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs que temos visto muito nos nossos dias atuais. E nós precisamos entender o quanto que precisamos buscar o Senhor, estarmos armados para a gente lutar, porque o inimigo ele lança astutas ciladas, né? Ciladas bem planejadas, bem pensadas, para nos confundir, para nos prender. E nós temos aqui, eu quero trazer para os irmãos 3 grandes inimigos que nós lutamos diariamente. E às vezes a gente esquece, a gente precisa pensar. O primeiro inimigo é o mundo. Nós temos que lutar contra o mundo. Mas o mundo, que mundo que é esse? É o modo de vida desregrado. O modo de vida pautado no sistema mundano, né? Que é o mundo, esse evangelho que nós temos visto, o evangelho secularizado. Temos que tomar muito cuidado com isso. O que é o evangelho secularizado? É aquele evangelho que eu modernizo ele a caráter do mundo para que ele seja atrativo, né? Aquele evangelho de não tem nada a ver, Deus só quer meu coração, aquele evangelho de você busque sua prosperidade, você busque não é um evangelho verdadeiro de transformação de vida, mas é um evangelho que Deus entende, você pode viver assim, você vai vencer nessa vida, você vai ter tudo o que você precisa. Deus, ele supre sim, só que nós não podemos mentir quanto ao evangelho, porque aquilo que Deus nos dá, ele nos dá por cuidado de nós, mas Deus não tem preocupação em te enriquecer nem me enriquecer. Deus tem preocupação em que eu e você alcançamos o céu e tenhamos uma vida verdadeira diante dele, uma vida que nós possamos propagar o evangelho e almas se render ao Senhor. Né? Qual a maior importância, que você seja rico ou que uma alma se rende ao Senhor? Né? O que alegra mais a Deus? Então, não que Deus não prospere a minha e a sua vida, mas a prioridade não é essa. É um evangelho de amor ao próximo, de negar o seu eu. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós estamos vendo muito isso. Não tem nada a ver. Eu tô na presença do Senhor. Isso não é pecado, eu não me preocupo com o testemunho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não me preocupo na devida importância, né? E que Deus pede de nós o amor, Deus pede de nós a obediência, né? Não possamos esquecer, irmãos, de quem nós servimos e que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e o templo aqui, o Espírito Santo, ele não quer nos dividir com ninguém, ele tem ciúmes. Precisamos pensar nisso. E temos que vencer o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, e nós temos aqui ele falando assim, olha, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. Concupiscência da carne, sensualismo. Concupiscência dos olhos, materialismo. Soberba da vida, egoísmo, né? Então, se você tem lutado contra isso, peça ajuda do Senhor, que o Senhor pode te ajudar, pode me ajudar para vencermos as concupiscências do mundo, vencermos o mundo, né? Nós temos um segundo texto também, que ele fala assim, olha, em Tiago 4, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o versículo 7 que diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeite a Deus, entenda o que o Senhor está falando nessa manhã para você, obedeça aquilo que o Senhor tem instruído através da sua palavra, se sujeite a Ele, faça a vontade dEle, você terá poder através do poder de Deus em sua vida para resistir ao diabo e aí ele fugirá de você. Segundo inimigo, a carne, o velho homem, né? E nós temos o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz assim, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos e como membros a Deus como instrumentos de justiça. Não dê lugar ao diabo, não empreste o seu corpo ao diabo. Quando a gente cede a desejos carnais, nós estamos emprestando o nosso corpo para o diabo. Isso é uma coisa tão absurda, mas é verdade. Não dê o seu corpo como instrumento de pecado, mas o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nós, com isso, venceremos a nossa carne. Nós temos uma luta constante entre carne e espírito. Mas se você alimentar o espírito, você vai vencer a carne. Nós temos que ter força aqui para dizer não, né? Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não às amizades que se afastam de Deus, a coisas que você assiste que são ilícitas. Aprende a dizer não às tentações que batem na sua porta. Aprende a dizer não a coisas que entram no celular e não deveriam entrar. Nós estamos abrindo brechas com isso e essa batalha espiritual, ela não para. Ela não cessa, são astutas ciladas, pequenas coisas que começam a entrar e depois geram um problema muito grande. E o terceiro inimigo é o próprio Satanás, é o diabo, que é um ser inteligente, sutil, e ele quer gerar em nós desânimo, incredulidade, decepção, para que possamos se afastar e se enfraquecer na fé, né? A Bíblia chama ele como um grande dragão, antiga serpente. Também é conhecido como o príncipe desse mundo em João 12:31 e Apocalipse, ele é conhecido como um grande dragão. Em 1 Pedro, ele é conhecido como um adversário que anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, né? E agora em Efésios ele é conhecido como o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós temos um texto em 1 Pedro que diz assim, olha, 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Então, todos nós temos essa luta. Se a gente se apegar com o Senhor, com certeza venceremos, sairemos vitoriosos, porque o Senhor está conosco. Nós temos o segundo tópico aqui, que é o conflito contra o reino das trevas, né? O conflito contra o reino das trevas é um conflito constante, é um conflito que vem para nos destruir, para nos confundir, mas o Senhor vai nos ajudar, porque esse conflito ele é contra o reino das trevas, então ele não é contra carne nem sangue. Eu quero voltar aos irmãos a nossa leitura aqui que nós fizemos em Efésios, né? Ele fala assim, olha, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A sua luta é espiritual, é contra o inimigo. Então, às vezes a gente esquece com quem é a nossa batalha, mas eu creio que nesta manhã o Senhor está me despertando, te despertando, para que possamos focar as nossas forças em Deus, buscando a presença de Deus, para que Ele nos fortaleça, para que possamos vencer a nossa luta espiritual contra o nosso inimigo, que não é contra carne nem sangue, mas é contra todo o reino das trevas. Então, irmãos, precisamos entender isso. E essa luta, ela é celestial, ou seja, ela é no âmbito espiritual, ela não é no âmbito terreno, né? É no âmbito celestial. E por que, né, celestial? A nossa luta é no céu, né? O céu onde Deus habita. Nós entendemos que existem céus, né? E Deus não habita no mesmo céu onde as potestades habitam, né? Algumas pessoas já me perguntaram, como assim luta celestial, as potestades que habitam nos lugares celestiais, então eles moram no mesmo lugar que Deus mora? Não habitam. Nós temos um texto em Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 14, que mostra assim, ele fala sobre Lúcifer. Ele fala assim, olha, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, no monte da congregação me sentarei, aos lados do norte, subirei às alturas das nuvens, e serei semelhante aos Altíssimos, e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós temos aqui um anjo que habitava nos lugares celestiais, mas ele queria subir até onde Deus estava, até onde o trono de Deus está. Então os espíritos malignos habitam nos lugares celestiais? Sim, habitam, mas habitam no nosso cosmo, né? Na nossa região celestial. Nós temos a passagem de Jó, por exemplo, que Deus pergunta para o diabo, né? De onde você vem? Ele fala, olha, eu venho de passear e rodear sobre a terra. Então, estão dentro do cosmo, né? Estão dentro do, vamos dizer, no primeiro céu, que é o que vivemos. E nós temos ali, sim, uma batalha espiritual. Nós temos a passagem de Daniel, que o anjo desceu, né, para trazer a revelação do sonho para ele, e foi uma luta de 21 dias, né, e os demônios lutavam contra ele, e o próprio inimigo lutava contra o anjo. Miguel teve que descer para poder passar ali a resposta a Daniel, e Daniel continuou perseverando em oração. Então, talvez eu e você não entenda o que está acontecendo no céu neste momento, não entenda o tamanho dessa batalha, mas às vezes nossas orações ainda não foram respondidas e não podemos desanimar, não podemos fraquejar em buscar o Senhor. Continue lutando, continue orando, continue buscando, porque o Senhor no seu devido tempo, Ele vai te responder, Ele vai trazer a vitória, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer a resposta, porque o Senhor está conosco nessa batalha. E aqui nós temos o terceiro tópico, né, o terceiro subtópico do 2, que ele fala assim, olha, as agências das potestades do mal. Nós temos aqui o terceiro subtópico que diz as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. E ele vai trazer para nós 3 aspectos, né? E por que a gente fala assim, principados e potestades, né? O que são isso? Nós temos classes de anjos, né? Nós temos classes de anjos e nós sabemos que os demônios são anjos decaídos, então tem classes também. Nós temos várias classes de anjos, nós temos arcanjos, querubins, serafins, e também da mesma forma nós temos principados e potestades, né? São demônios, são classes de demônios. E aqui no primeiro aspecto deles, eles são seres poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. São líderes de anjos decaídos que estão sob o comando do diabo, né? Nós temos o segundo aspecto, eles são seres malignos.
Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Nós precisamos entender, essas classes espirituais de demônios existem sim, habitam nos lugares espirituais, há um conflito o tempo inteiro, uma luta o tempo inteiro do reino das trevas contra o Senhor e contra a igreja do Senhor. E precisamos entender que essa luta ela é individual e ela é coletiva. Como assim individual? Porque eu e você trava essa luta constante todos os dias. Todos os dias há dardos inflamados contra nossas vidas, né? Astutas ciladas contra nossas vidas e contra a igreja, por isso individual e coletiva, né? Devemos lutar enquanto igreja, né? Coletivamente, lutar pelas nossas famílias, lutar pelos nossos casamentos, lutar pela paz, né, nas nossas vidas, nossas vizinhanças, nossos familiares, e também é uma luta individual para que você vença a sua carne, você vença as tentações que vêm contra você. É uma luta coletiva e individual constante. Mas o Senhor Jesus tem poder sobre isso. Nós temos aqui em Marcos 5 a passagem do endemoniado de Gadara, endemoniado gadareno, e o versículo 7 vai falar assim, olha, e clamaram com grande voz e disseram, o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, né? Peço que não me atormentes. Então são ali os demônios que estavam naquele jovem clamando, né, ali por Jesus, né? Eu sei quem é o Senhor, que você tem comigo, Deus, Jesus, filho do Altíssimo, né? Não me atormente. Ali eles pedem para que Jesus permita que eles vão aos porcos, e Jesus permite e eles entram aos porcos, e ali os porcos caem, mas nós entendemos que Jesus tem autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as legiões, não importa qual seja o tipo de batalha, qual seja o tipo de inimigo, o tipo de demônio que tem afligido as nossas famílias, isso não importa. O que importa é que temos que ter uma vida pautada na oração, no jejum, na consagração, na comunhão com Deus, para que possa vencer a nossa carne. Então, não importa qual é o demônio, qual é, o Senhor Jesus tem poder sobre todos eles. Se nós clamarmos ao Senhor Jesus e vivermos de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nós vamos vencer. O próprio Jesus teve essa vida de oração, consagração, de jejum, né? Ele já explicou que existe classes de demônios que não saem senão jejum e oração. Jesus, ele ali no seu momento buscando ao Senhor, ele foi tentado. O próprio Senhor Jesus foi tentado, mas ele não pecou, ele venceu, porque mantinha ali uma vida de oração. Ele era Deus, mas ele era homem também. Ele teve que ter uma vida de oração e busca ao Senhor. Então, se eu e você tiver, nós vamos vencer sim. Não importa a luta que você tem enfrentado aí na sua família, no seu lar. Não subestime essa luta, mas lute essa luta com as armas que Deus já te deu. Deus nos muniu para lutarmos essa batalha. Não estamos sozinhos, né? Sobre os demônios pedirem a Jesus para possuírem os porcos, né? E nós temos a passagem também ali no Jardim do Éden que a serpente ela fala, né? Nós temos ali uma indicação de possessão. Então nós temos demônios que possessam também animais, não somente seres humanos, também animais. Mas o Espírito Santo, ele não possui ninguém. O Espírito Santo, ele habita naquele corpo que abre a porta para entrar. Então eu e você abrimos a porta da nossa vida para o Senhor e ele habita em nós. Não somos possuídos, não somos controlados. Por isso que é importante a gente decidir, a gente ter uma ação em relação a alimentar a nossa vida espiritual. Porque nós não somos possuídos, nós somos controlados pelo Espírito que está dentro de nós. Nós que permitimos vivemos de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter a real consciência da nossa responsabilidade na manutenção e na boa condução da nossa vida espiritual. Eu queria aqui fechar falando sobre isso. Nós temos o caso dos 7 filhos de Seva, que está em Atos 19, né? Que eles começam a ver Paulo ali expulsando os demônios. Então, Paulo, servo do Senhor, com a autoridade que Jesus deu para ele, ele fazia a obra de Deus e lutava nessa batalha espiritual. Deus deu essa mesma
graça, essa mesma força para mim, para você. E ali eles olham ali Paulo expulsando e falam, olha, eles começaram a buscar pessoas ali endemoniadas e falam, olha, em nome de Jesus que Paulo prega, expulsando os demônios, né? Em nome de Jesus que Paulo prega, sai. E ali, Atos 19:15, os demônios respondem, né? Respondendo, o espírito maligno disse, a Jesus eu conheço, eu sei quem é Paulo, mas quem sois vós? E ali o fim é muito trágico, né? As pessoas possessas vão para cima dele, agridem eles voltam feridos e nus. E nós temos aqui um exemplo que não adianta a gente falar, eu conheço a Jesus. Se eu não vivo, né? Se eu não vivo, eu vou perder a batalha. Não tem como eu vencer a batalha sem viver aquilo o que Deus me diz, em ser obediente, ter uma vida de comunhão. Então, se você quer vencer, não é só falar em nome de Jesus, mas é viver com Jesus, né? Não é só ter um nome, é viver com o dono do nome. Então, nós temos que viver com o Senhor Jesus. Então, aqui você já entendeu no tópico 1, né? Que guerra que é essa? Qual o tamanho dessa guerra? A importância da guerra. Você entendeu contra quem é a nossa guerra? E agora nós vamos para o tópico 3. Como é que nós vencemos a guerra? Claro que nos tópicos anteriores nós vimos sim coisas que nos ajudam a vencer, que é a oração, a vigilância, comunhão com Deus, como a gente obter o poder do Espírito Santo de Deus para vencermos. Mas no tópico 3 nós vamos ver a fundo, né? Vamos ver a fundo como que podemos nos munir de armas que Deus já nos deu, que são indispensáveis ao crente para vencermos essa batalha. E nós temos aqui o primeiro subtópico, a armadura completa de Deus. E vamos entender melhor essa armadura. Quando Paulo ele usa essa palavra armadura aos Efésios, né? Ele usa a palavra no original panóplia. Panóplia, ela dá um sentido de armadura completa de um soldado muito bem armado. Completa mesmo, né? Então, quando ele fala revestir de armadura de Deus, está falando para vocês assim, para os Efésios também. Use essa armadura completa. Se você se revestir desta armadura, você vai estar muito bem munido, muito bem preparado para lutar. É interessante também a gente entender que quando ele traz esse conceito de armadura, ele traz isso baseado na armadura romana que existia na época. Então, cada parte da armadura tem muito a ver com a própria armadura que os romanos usavam. E nós vamos entender que nós temos que usar as armaduras de Deus, não as nossas armaduras. Em Efésios, capítulo 6, voltando para nossa leitura base, né, leitura bíblica em classe que lemos, ele fala no versículo 3 assim, olha, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e feito tudo isso, ficai firmes. Então, tome a armadura de Deus, não é nossa armadura, é de Deus. Precisamos buscar do Senhor isso. E ele começa a armadura falando, olha, estáis, pois, firmes, cingindo os vossos lombos, com a verdade. Mas esse cinto que os romanos usavam na sua armadura, ele dava mobilidade, ele protegia e dava mobilidade ao soldado quando ele ia lutar. E quando nós trazemos para a vida espiritual, nós temos que estar munindo da verdade, porque a verdade nos dá mobilidade. A nossa mobilidade deve estar pautada na verdade. Como assim? Se você vive, tudo o que você faz tem que ser verdadeiro, pautado na verdade que o Senhor ensina, na palavra de Deus, a forma de viver, a forma de agir, nós temos que ter verdade, né? A palavra de Deus diz que é melhor a obediência do que o sacrifício. E você tem que viver uma vida verdadeira diante de Deus, né? A Bíblia fala que aqui Jesus fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que tem Cristo, ele tem uma vida pautada na verdade. Nós vimos aqui que uma das funções do inimigo é distorcer a verdade com a mentira, mas um cristão correto, um cristão genuíno, verdadeiro, ele vive em verdade. E precisamos
ter isso, se você vive caminhando na verdade, sendo sincero diante de Deus em relação às suas fraquezas, pedindo para o Senhor te ajudar também, na verdade, em reconhecermos quem somos, né? E o que precisamos melhorar, o que precisamos mudar, você vai tendo mobilidade, Deus vai te dando estratégias para que você possa crescer na sua vida espiritual, com verdade. Nós temos aqui a próxima parte da armadura. A próxima parte da armadura é a couraça. A couraça para o soldado romano trata-se de uma malha impenetrável. Era uma malha impenetrável que ela protegia os órgãos vitais. Então, a couraça, ela protegia os órgãos realmente muito importantes, né? Coração, rins, os órgãos vitais do corpo humano. E Paulo, ele traz essa couraça para o cristão como couraça da justiça, né? Nós protegemos o nosso coração dos enganos, né? De agirmos incorretamente, dos enganos que o mundo nos oferece, que o diabo tenta nos seduzir. Então nós temos que ter uma vida justa diante de Deus, agir com justiça, não compactuar com o erro, não compactuar com o engano. Isso vai nos manter vivos diante de Deus, vai proteger a nossa vida diante de Deus, a nossa vida espiritual. E na armadura também nós temos os sapatos, né? Os sapatos romanos, né, da armadura romana, eles eram como se fosse uma meia bota, né? Era uma bota alta e ela era feita de couro, né? Ela é montada com couro e ela tinha no solado dela umas solas meio cavejadas e isso ajudava a dar estabilidade, porque eles pisavam em terrenos, às vezes, aqui no versículo 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então Paulo vai nos trazer que os sapatos aqui é o Evangelho da Paz, porque se você está calçado no Evangelho da Paz, você está pronto para levar, você tem firmeza no Evangelho, né? O sapato, ele permitia que você fosse para qualquer lugar e que você se mantesse estável, firme. Então, o Evangelho ele nos permite caminhar, ele é a base, né? Sapatos é a base. Você começa a caminhar no Evangelho, você tem que estar pronto, ele te dá estabilidade, firmeza na vida espiritual e prontidão para anunciar o reino de Deus. Então, essa é a tradução para podermos ter prontidão em testemunhar sobre Jesus e levarmos as boas novas. E nós temos o escudo. O escudo ele é muito interessante, é algo que eu gostaria de falar. Algumas ministrações que já ministrei, eu gosto de falar um pouco sobre o escudo, porque é o escudo da fé e nos ajuda a levar a várias reflexões. O escudo romano, ele era feito de madeira, revestido com couro, e ele era um escudo grande, porque eles precisavam proteger o corpo inteiro com aquele escudo. E na nossa vida espiritual, Paulo ele traz o escudo como escudo da fé. E ele fala, olha, você precisa se munir também do escudo da fé, e isso vai te ajudar a apagar os dardos inflamados do inimigo. E eu quero falar um pouco sobre isso, esse escudo da fé, porque o escudo ele protegia o corpo inteiro. Você crendo em Deus, tendo uma fé inabalável no Senhor, mantendo a sua vida pautada naquilo que você acredita em Deus e buscando exercer isso, você protege todo o seu corpo, você protege a sua mente de dúvidas que o inimigo pode jogar contra você, que são os dardos inflamados. Dardos inflamados nós podemos entender como dardos são setas, né? Nós podemos entender que são flechas, são setas, nós podemos entender que são flechas com fogo, flamejantes, são inflamáveis. Nós podemos entender que também são setas com veneno, né? Como alguns tempos de guerra antiga, eles utilizavam, povos antigos, setas com veneno, são setas inflamáveis, porque são algos para perfurar, algos para entrar e inflamar, causar mal. Quantas coisas o inimigo não usa como dados inflamados, né? Pequenas coisas que vêm, como eu falei para vocês, para gerar uma confusão muito grande. E muitas dessas coisas iniciam na nossa mente. Por isso que nós temos o segundo ferramenta, que é o capacete da salvação. Ele nos dá a certeza da salvação, mas ele protege também a nossa mente. Quantos dardos o inimigo ele lança, né, contra a nossa vida. E eles começam, muitas vezes, na nossa mente. E nós precisamos tomar cuidado. Confie em Deus, confie no Deus que te prometeu.
confie no Deus que te chamou, não duvide do Senhor, né? A gente fica aí sim, ou fica dando voz ao desânimo, dando voz à depressão, dando voz a coisas que vêm sobre nossas vidas, a tristeza, né? Nós temos que ter fé, fé que nós temos um Deus que tudo pode fazer, um Deus que tudo pode mudar. Tem situações na nossa vida que a gente fala, não tem mais saída, não tem como mais isso acontecer, mas com Deus tudo pode ser diferente. Você tem que acreditar. Use esse escudo da fé, proteja a tua vida, proteja a tua família, proteja a tua mente em nome de Jesus. Use a fé, né? O crente precisa exercitar a fé. Ele precisa exercitar. Quantas pessoas se afundam na caminhada porque começam a olhar só para os problemas, esquece de crer no Deus, por mais que a gente não tá vendo, né? Eu tô crendo na cura e eu não tô vendo a cura chegar, mas você tem um Deus que tudo pode fazer. Creia, caminhe sobre isso, né? Independente do que você está vivendo, Deus pode tudo fazer, né? Pare de se apegar à parte negra, pare de se apegar à dor, a se apegar ao sofrimento. Tem momentos de sofrer, tem momentos de chorar, sim, tem, somos seres humanos, mas a gente não tem que enaltecer essas coisas. Às vezes a gente fica remoendo e se apega a isso e põe a nossa confiança em nós mesmos, põe a nossa confiança no nosso casamento, põe a nossa confiança no nosso marido, põe a nossa confiança no emprego, põe a nossa confiança no dinheiro, e essas coisas vão nos frustrar. E aí quando nos frustra, a gente fica presa nesse buraco e fica cada vez mais se afundando e não se permitindo ver a luz. Ainda que você não veja a luz, creia, porque Deus vai permitir você ver, né? Nós temos ali Eliseu com Geazi, estavam numa guerra tão grande. E Eliseu tinha certeza do Deus que ele servia e ele já sabia que Deus estava com ele e ele contemplava os carros e cavalos de fogo que estavam ao redor dele lutando por ele. Mas Geazi ele não conseguia ver, ele só via os soldados, ele só via a iminência de morte, ele só via o risco, ele só via o problema. Quantas pessoas estão assim, vendo só um monte e não vê o Deus que transpõe os montes? A Bíblia fala que se você tiver fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é algo tão pequeno, mas planta ele para você ver, ele vira uma árvore enorme, porque ele cresce dentro do seu ser, a ponto de você falar, essa montanha se transponha daqui para lá e ela aí, ou seja, não importa a situação que eu tô vendo, as coisas podem ser diferentes com o Deus que eu sirvo. Então, irmãos, em nome de Jesus, ainda que você esteja vivendo um momento talvez de chorar, um momento de dor, mas que nesse processo que você esteja passando seja um processo para você se fortalecer e voltar firme diante do Senhor. O capacete do soldado romano, ele era pesado. Ele não era leve, ele era pesado. Ele era resistente, ele era feito de bronze e ferro. E ele protegia a cabeça de qualquer ataque, né, de qualquer flecha. E nós temos que proteger a nossa mente. E esse capacete na nossa vida espiritual é a salvação, né? Nós temos que ter convicção da nossa salvação, certeza da nossa salvação, daquilo que o Senhor nos prometeu, né? Se caminharmos com Ele, nós somos sim, não importa quem você era, não importa o que você fez, Deus ele faz tudo novo. Mentalize isso, blinde a sua mente para que você olhe para o céu, para a salvação, para as riquezas incorruptíveis que Deus tem para você. E o último, que é o nosso terceiro tópico, que é a imprescindível arma ofensiva. Essa arma ela é tanto para a defesa quanto para o ataque. É a espada do Espírito. Nós precisamos usar a espada do Espírito, né? A espada era algo fundamental de um soldado. Ele precisava ter a espada, né? Era uma espada que, na palavra que Paulo usa ao escrever, ele usa a palavra do original, machaira, do grego, que é uma espada curta, não é aquela espada enorme, uma espada curta, porque os romanos viviam que era uma batalha pessoal, uma batalha individual. Cada soldado romano precisava lutar
contra o soldado inimigo. Era algo corpo a corpo, né? Soldado contra soldado. E a nossa batalha também é assim. A nossa espada, a espada do Espírito, ela nos dá posição de defesa e ataque, né, contra o inimigo, que ataca contra nós. É um ataque pessoal e diário que nós sofremos. E é isso que a gente precisa entender. A palavra de Deus é a palavra inspirada, a palavra penetrante. E Paulo, ele coloca aqui em Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18, olha, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda vigilância e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele vai falar, olha, nessa luta, não deixe de lado a batalha não deixe de lado, nessa luta, não deixe de lado a espada do Espírito. Ela é a palavra de Deus. Né? Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. Ele vivia a palavra, ele buscava a palavra e ele usava a palavra. Viva a palavra. Não apenas leia, não apenas tenha. Viva. E use as armas que a palavra te dá. Profira palavras, né, pautada na palavra de Deus, que palavras abençoadas, palavras de bênção, palavras de vitória. Use seus lábios, lute, né, nas suas orações, tenha aí seu espaço, seu quarto de guerra, busque, use a palavra de Deus para vencer o inimigo, para vencer as tentações, né? Vença pela palavra. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, né? Se você luta usando a palavra, né, falando a palavra e seguindo a palavra, você automaticamente vai ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, porque a palavra te ensina isso. Então busque o Senhor na palavra e o Senhor vai se revelar para você e você vai conhecer o Senhor. E a conclusão que eu quero ler aqui com os irmãos: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis significa, né, ferramentas, né, ciladas. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Esse é um ponto importante porque eu já vi muitas pessoas desistirem de lutar por medo de retaliação espiritual. A pessoa começar a lutar numa batalha espiritual, a gente sabe que tem um preço a pagar, a gente sabe que não é fácil, mas, por exemplo, quando viu enfermidade no lar, é o inimigo se voltando contra mim. É o diabo tentando cair, bati o dedo, porque eu tô orando, é o diabo se levantando contra mim, tendo medo de retaliação espiritual. O Senhor Jesus está com você e ele já venceu qualquer coisa. Não seja um soldado covarde. Não seja um soldado covarde. Encare a sua batalha. Encare a batalha. O Senhor te chamou, foi para lutar. O Senhor nos chamou como bons soldados, nos chamou como soldados. O tempo inteiro ele nos chamou para a peleja, né? Nós temos o hino 212 que fala dos guerreiros se preparam para a batalha. Paulo, ele falou assim, olha, eu venci o bom combate. Não foi um combate leve, um combate tranquilo, foi um bom combate, foi uma luta grande, mas foi uma luta que eu venci. Então, que eu e você não sejamos covardes em relação a nossas batalhas. O Senhor não vai lutar por nós aquilo que nós temos que lutar, mas Deus está conosco naquilo que nós temos que lutar. E aquilo que nós não podemos, o Senhor vai lutar por nós. Então, não temos que ter medo das batalhas, mas também não temos que subestimá-las, mas não temos que ter medo. Nós temos um Deus conosco que vai na nossa frente e tudo pode fazer por nós. E a Escritura convoca o salvo a combater e a vencer a potestade do ar, revestido com a armadura de Deus. Então hoje você saiu daqui com muitos instrumentos, muitas ferramentas para você lutar. Basta a gente querer usar, né? Basta a gente vigiar. E não esqueçam da importância da vigilância, que é muito fundamental, né? Que o Senhor fale mais aos nossos corações e nos dê força.
E eu quero finalizar aqui com uma pergunta: qual é a atitude que o cristão deve ter em relação à batalha espiritual? Então, os irmãos respondam aí, reflitam sobre essa pergunta. Não esqueça de curtir as nossas aulas, marcar sua presença. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Nós estudamos essa última lição. Espero que os irmãos tenham gostado, tenham aprendido. Agora estou ansiosa para ver os irmãos os domingos pela manhã. Iniciaremos agora nosso próximo trimestre. Nós vamos entregar as revistas aos irmãos ao longo da semana, os irmãos que solicitam as revistas. E domingo que vem, 9 horas, espero os irmãos presencialmente para estarmos juntos, louvando e engrandecendo o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Agradeço por esse momento que passamos juntos, à distância, mas grande foi o nosso crescimento, né? Eu creio que cada um tem aí um testemunho, tem algo que aprendeu de Deus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Fique nas bênçãos do Senhor, na sua família, na sua casa, que Deus abençoe. Eu quero aqui orar agradecendo por todo esse momento que passamos juntos. Senhor Jesus, queremos te agradecer por chegamos à nossa última aula. E o Senhor esteve conosco em todo momento, nos dando sabedoria, nos ajudando, capacitando nossos professores, capacitando nossos alunos, cuidando dos nossos lares, das nossas famílias. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui aprendendo a tua palavra e por termos a oportunidade de aprendê-la. Seja conosco, com nossas famílias. Deus abençoe. Amém? A paz do Senhor, um beijão a todos e nos vemos agora no próximo domingo presencialmente. Tchau, tchau.